Olá, bom dia, meu amigo, prazer revê-lo, minha amiga também. Mais uma edição do Camisa 8 está começando aqui na tela da TV Cidade. Mas antes de eu começar a nossa viagem esportiva, já agradeço a sua audiência. Acredite, meu amigo, ela nos fortalece a cada dia. Agora sim, está tudo pronto para a gente começar mais uma edição do Camisa 8. Eu começo o programa de hoje trazendo um alerta para você que utiliza o suplemento alimentar Whey Protein, que é a proteína isolada do leite, um produto bastante procurado por quem malha e quer ganhar massa muscular. Na internet, achar o Whey com preços variados é só o que tem, mas o perigo está aí. Quem busca pagar menos pode estar comprando um produto falsificado. Essa semana, a polícia apreendeu suplementos sem tabela nutricional e sem origem definida. O preço, pode acreditar, meu amigo, apenas R$13. Nós conversamos com uma nutricionista e ela nos explicou que muitas vezes quem produz esse Whey Protein falsificado troca proteína por carboidrato, ou seja, o consumidor acha que está economizando, mas na verdade está prejudicando a própria saúde. Vamos ver a reportagem. Um suplemento essencial para quem faz academia. Um mercado em crescimento de 5% ao ano. Motivado pela busca por uma melhor qualidade de vida e um corpo ideal, alternativas mais baratas surgem na internet. Durante uma operação, a polícia encontrou um pó com a seguinte descrição: Whey isolado de chocolate. O preço chama a atenção, apenas R$16. Ensacava de maneira a poder permitir a sua venda pesado, só que não havia nessas embalagens nenhum tipo de informação nutricional. Nenhuma origem foi mostrada aos policiais com relação ao produto. O dono dessa fábrica simplesmente deu um nome e telefone da empresa de onde ele tinha adquirido. A empresa que constava como fabricante desse material é uma empresa cujo CNPJ encontra-se baixado na Receita Federal há muitos anos. Quem compra esses produtos na internet corre um sério risco. Não há garantias de qualidade, muito menos uma tabela nutricional. Especialistas alertam que é importante desconfiar de preços muito baixos. Não existe mágica. Quem tenta economizar a qualquer custo pode consumir por engano produtos falsos, adulterados e até estragados. No caso do Whey Protein, quando ocorre essa adulteração, eles trocam uma boa parte da proteína daquele suplemento por carboidrato. Geralmente maltodestrina, que é um tipo de açúcar. Então, qual que é o problema disso? Quem paga essa conta? Infelizmente, o consumidor. Então, a pessoa que vai consumir esse suplemento está pensando que está consumindo proteína e, na verdade, está consumindo mais açúcar. Considerando a dieta como um todo, a alimentação dessa pessoa como um todo, pode ser que ela esteja consumindo muito açúcar. Então, qual que seriam aí os sintomas? Então, pode acontecer pico glicêmico, ou seja, o aumento do açúcar no sangue. Pode acontecer também desconfortos gastrointestinais, então gases, até dor de barriga, por exemplo. E durante a adulteração desse produto, pode acontecer também uma contaminação microbiológica, que pode causar uma infecção intestinal ou até algo pior. É o caso do Fábio, que há pelo menos 20 anos usa suplementos alimentares. Você compra pela internet e você não sabe exatamente o que você está comprando. Se você for atrás de preço, muito provavelmente você vai comprar o falsificado. Essas fotos foram feitas por uma consumidora que denunciou a falsificação de um produto. Ela comprou pela internet um suplemento que usa há algum tempo e percebeu a diferença entre os dois. Um deles não veio com lacre de segurança e também apresentou coloração diferente e um cheiro forte. Você tem que ter aquela complementação que te dá força, te dá energia, te dá sustentação para realizar o que você precisa e de repente não acontece. No caso da operação policial, todos os produtos apreendidos vão ser passados para a perícia, que vai identificar a origem e a qualidade. Vai ser requisitado o exame pericial para que a perícia aponte se realmente aquele produto é uma proteína e de que qualidade, se for possível, e no fim, se há algum risco à saúde humana no caso de consumo. A tentativa de ganhar massa muscular pode virar um risco à saúde. Fábio agora está mais atento e só compra produtos em locais conhecidos. Depois disso, eu aprendi que você só deve comprar os produtos em lojas originais, em lojas dos fabricantes,
E nunca comprar isso pelo preço, nunca. Tá vendo aí? Fica a dica, hein? Nunca comprar pelo preço, tá bom? Deixa eu mudar de assunto. O gigante Ramon Dino, Mr. Olímpia 2025, já está de volta ao Brasil. O fisiculturista foi recepcionado aí, como vocês podem ver nas imagens, pela família e muitos amigos, meu amigo, e fãs, claro. A prioridade foi dar aqueles beijinhos no filho e também na esposa. Logo após rever a família e os amigos, Ramon Dino desfilou em uma viatura do Corpo de Bombeiros até São Paulo. O atleta é o primeiro brasileiro a vencer o Mr. Olímpia, o maior evento de fisiculturismo do mundo. A competição aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ramon Dino já havia sido vice-campeão em 2022 e também 2023. Parabéns aí ao nosso super campeão, que é do Acre, mas radicado lá em São Paulo. O homem é grandão, hein? Deixa eu mudar de assunto agora, ó. A Federação Internacional de Motociclismo, em conjunto com a Dorna Sports, promotora do Campeonato Mundial de MotoGP, divulgou o calendário para a temporada 2026 com uma grande novidade, a inclusão do GP Brasil em Goiânia. 2026 vai começar lá no Sudeste Asiático. Buriram vai sediar a abertura da temporada com o GP da Tailândia no fim da primeira semana de março. A primeira grande mudança da temporada de 2026 vem logo em seguida, com a segunda etapa do calendário. A Argentina deixa de ter uma corrida e o GP do Brasil retorna ao campeonato após 22 anos. A corrida vai acontecer no dia 22 de março no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, que já recebeu a MotoGP entre os anos de 1987 e 1989. O contrato firmado prevê um compromisso de 5 anos, garantindo a realização da etapa até 2030. Isso significa que os fãs vão ter a oportunidade de acompanhar de perto a evolução da categoria no país, com a possibilidade de crescimento e consolidação da etapa brasileira como uma das mais aguardadas do calendário. A pista de Goiânia pode receber até 3 traçados diferentes. O Brasil possui uma grande base de fãs da motovelocidade estabelecida e já teve sucesso na MotoGP com Alex Barros. A estrela em ascensão Diogo Moreira, que ganhou o título de estreante do ano da Moto2, busca agora proporcionar ainda mais motivos para os fãs brasileiros torcerem com o retorno da MotoGP ao nosso país. Com o retorno confirmado, o Brasil se junta novamente ao seleto grupo de países que recebem a elite da motovelocidade mundial. Esse será um marco na história do esporte no país, que há anos busca consolidar sua presença no calendário internacional da MotoGP. A última corrida da categoria no Brasil aconteceu em 2004, no antigo autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com a participação do brasileiro Alexandre Barros, que terminou a prova na 5ª colocação. Naquele ano, o vencedor foi o japonês Makoto Tamada. E uma excelente notícia aí sobre essa MotoGP, notícia que a gente viu agora, tá bom? O brasileiro Diogo Moreira acertou com a Honda e vai ser piloto da equipe na temporada 2026 da MotoGP. Com isso, Diogo vai ser o primeiro brasileiro a disputar a categoria rainha da motovelocidade desde que Alex Barros competiu na MotoGP em 2007. Segundo o site Motorsports, o vínculo de Diogo com a nova equipe vai ser de 2 anos, com a possibilidade de ser prorrogado por mais um. E o Brasil foi destaque, meu amigo, sabe aonde? Lá no Marrocos, na etapa de Dakhla do Global Kitesurf, do Kitesurf World Cup 2025. Roda aí pra gente ver, meu diretor. O nosso país brilhou tanto na categoria feminina quanto no masculino, garantindo pódio no circuito mundial. A cearense Kesiane Rodrigues, local da Praia do Preá, que fica ali pertinho de Jericoacoara, conquistou a medalha de prata. Com esse resultado, Kesiane assumiu o 3º lugar no ranking mundial. Já a outra cearense, Serena Luz, local da Praia de Canoa Quebrada, que fica ali no litoral leste do Ceará, terminou com a medalha de bronze. Ela agora é a 7ª colocada no ranking mundial. O carioca Pedro Matos até que tentou lutar pelo título da etapa marroquina, mas terminou com o vice-campeonato. Ele agora é o vice-líder do circuito mundial. O outro brasileiro, o catarinense Sebastião Ribeiro, finalizou a etapa do Marrocos em 3º lugar.
No ranking mundial, Seba, como é carinhosamente chamado, ocupa a 3ª colocação. Os bons resultados do Brasil em Darkla não são novidade. O país tem histórico de excelentes performances em edições anteriores da etapa marroquina. Ano passado, o Brasil conquistou o título feminino com a cearense Kesiane Rodrigues e Pedro Matos terminou em 2º lugar entre os homens. Em 2023, Pedro Matos venceu a etapa de Darkla, conquistando a primeira vitória da sua carreira no circuito mundial. Entre as mulheres, quem venceu a etapa do Marrocos foi a francesa Capotine Delanois e com o triunfo ela conquistou o tricampeonato do circuito mundial na categoria Kitesurf Wave. Vale ressaltar que Capotine Delanois e sua família moram na praia do Preá, que fica ali pertinho de Jericoacoara há mais de 20 anos. Entre os homens, o grande campeão da etapa marroquina foi o cabo-verdiano, naturalizado italiano, Ayrton Cozzolino. A próxima parada do circuito mundial de kitesurf categoria Wave vai ser aqui no Ceará, entre os dias 6 a 9 de novembro. A Praia da Taíba, que fica em São Gonçalo do Amarante, litoral oeste, recebe a elite das velas coloridas, tá bom? Agora tem uma pausa aqui rapidíssima no Camisa 8. Daqui a pouco eu volto depois do intervalo com futebol. Nem pense em sair daí. Até já. Essa semana o Brasil enfrentou e perdeu para a seleção do Japão por 3-2 em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Foi a primeira derrota da seleção principal do Brasil para os japoneses. Mas você sabia que o futebol do Japão só se profissionalizou depois que alguns brasileiros foram atuar por lá? Bora conhecer um pouquinho da história no futebol lá no país dos samurais? A Grande Tóquio é a maior metrópole do mundo e a mais populosa, com cerca de 37 milhões de habitantes. É onde o tradicional convive com o ultramoderno. O subsolo convive com as alturas inimagináveis. É onde os brinquedos são diferentes, as diversões são estranhas. Onde as comidas e os restaurantes, bem, isso nem se fala. E também tem Museu do Futebol por aqui, que conta a história dos pioneiros da bola, das camisas dos clubes da J-League e da Copa de 2002, que aconteceu aqui e na Coreia, quando o Brasil foi campeão pela última vez. Começou ali em 93, com a ida do Zico, de outros jogadores, Bismarck, Alcindo. Um país que tudo funciona muito organizado, tudo disciplinado. E quem não está acostumado fica até meio estranha, né? Não tem esse caos que aqui que a gente está acostumado no Brasil. Fomos muito para ajudar nessa profissionalização e na divulgação do futebol japonês. A maneira de viver do japonês, para um cara que está num nível já com família, com filhos, né? A tranquilidade que você tem, a segurança que você tem, eu acho que para trabalhar é uma oportunidade muito boa. Os brasileiros fizeram muita diferença na evolução do futebol no Japão. 2 deles chegaram a se naturalizar e defender a seleção daqui numa Copa, Wagner Lopes e Alex Santos. Mas um craque em especial é sempre lembrado: Zico. Foi aqui, pelo Kashima Antlers, que ele se aposentou do futebol como jogador e dirigiu times e a seleção japonesa, ganhando a Copa da Ásia e disputando a Copa de 2006. Num país com pouco espaço, o futebol é praticado num lugar bem estranho: o topo dos edifícios. O que não quer dizer que não existem estádios lindos, como esse aí, o Ajinomoto Stadium. Do Japão eu volto aqui para o Brasil porque agora eu vou trazer uma história bem legal sobre a vida do atacante Endrick, ex-Palmeiras e que hoje brilha lá no Real Madrid da Espanha. Você vai conhecer o responsável por transformá-lo em uma estrela do futebol mundial. Filho de peixe, você já sabe, né? Agora, e pai de craque? Diz a lenda que no caso do Douglas, ele era tão bom de bola quanto o filhão Endrick. Será? A gente tenta, mas é difícil, pô.
Alô, pessoal da Várzea. Quem precisar de um ponta, chama o papai do Hendrick. Sou apaixonado. E eu acho que a Várzea não saiu da minha vida. Pretendo procurar um timezinho pra me jogar aqui. Agora o duro é assim, que categoria que é? 50 Ah, tá de sacanagem. Cinquentão, vivendo os dias mais felizes da vida. Primeiro porque o Hendrick está realizando um sonho de outras gerações da família. É uma herança que vem do meu pai. Só que meu pai, ele era pedreiro. Ele achava que não dava muito futuro e acabou não indo fazer essa avaliação como jogador, porque eu tentei ser jogador de futebol. Joguei na Sociedade Esportiva Gama, que inclusive é meu clube de coração. Também não tive êxito que hoje meu filho tem. Mais do que êxito nos campos, aos 19 anos, Hendrick mudou a vida do Douglas e de toda a família. Uma história de muita dificuldade desde os tempos de Valparaíso de Goiás, onde deu os primeiros chutes. Começou com 4 anos, jogava com os meninos de 7. Quando ele foi ficando, ele sempre jogava uma categoria acima da dele, sabe? Então, ele sempre foi acima da média. Ela sentia que o Hendrick, ele tinha um brilho diferente, ele tinha alguma coisa diferente. Nós sabemos o quanto a mulher é discriminada, o quanto a mulher ela não tem o seu valor no meio do futebol, mas quem usou essas palavras foi uma mulher. Douglas sempre acreditou nas palavras de Marília. Certeza que o fez trocar a chance de ser motorista de um senador e ganhar um bom salário para ser ambulante em São Paulo. Eu ia ganhar quase 5, 6 vezes o que eu ganhava. Toda a experiência que eu tive, que eu acompanhei meu filho, hoje eu estou podendo viver essa experiência e passar, né, isso tudo para as famílias, né? Ao lado do sócio Adriano, Douglas agora está em busca de talentos como o filho. Não existe escritório, porque é isso aqui, ó. É aqui que tá. Esse é o contato. E o empresário já está dando até autógrafo. Afinal de contas, não é qualquer empresário, né? Tive uma experiência muito boa agora em Córdoba. Eu sentado na arquibancada, de boné, óculos escuro, me para na frente um garoto com a camisa do Real Madrid. Depois de tudo que ele lutou pro Hendrick chegar onde chegou, é justo que tenha autógrafo e reconhecimento nas ruas, na Várzea e na nova profissão de empresário. E já que o assunto é juventude, se liga nisso aqui, ó. Na Série A do Brasileirão também tem uma turma jovem que tá batendo um bolão. Bora ver aí. Eles deixaram de ser apenas esperança e se tornaram essenciais. Jovens que há pouco tempo estavam nas categorias de base, hoje são peças fundamentais no time principal. Rayan do Vasco é um deles. Com apenas 19 anos, é um dos artilheiros do clube no ano. O problema é que com grandes conquistas, vem também grandes responsabilidades. Já sou profissional com 16 anos, então muito novo, então carregar essa responsabilidade não era fácil. Também não foi fácil para Vitor Roque ser a contratação mais cara do futebol brasileiro com apenas 20 anos. O atacante precisou superar a pressão para hoje se tornar o goleador do Palmeiras. E para isso, esses jovens têm que estar com a saúde mental em dia. Caio Jorge do Cruzeiro, o artilheiro do Brasileirão, sabe bem disso. O atacante sofreu uma lesão no joelho e ficou 1 ano afastado dos gramados. A história daria um filme. O título, a história do guerreiro Caio Jorge. E no filme da vida desses jogadores, voltar às origens é um capítulo essencial. Em uma ação aqui na Zona Leste de São Paulo, o atacante Guinegão do Corinthians visitou a comunidade onde cresceu para presentear as crianças. Porque mesmo vivendo uma grande fase, ele sabe que é fundamental lembrar que um dia já esteve desse lado, sendo ajudado. Esse negócio de luxo, desde pro final da minha carreira, sou mais do que eu gosto, o que eu miro mesmo é fazer a alegria das crianças, a alegria de toda a minha família também, poder proporcionar coisas que antigamente eu não proporcionava também, até para os meus amigos. Eu acho que o Caio Jorge é o grande destaque, o cara que faz os gols, que aparece, que decide jogos. O Rayan é muito talentoso,
o Guinegão é extremamente lutador. Mas a gente não pode esquecer também do Vitor Roque, que ainda é muito jovem e tem mudado o jeito de jogar do time do Palmeiras. E já que o assunto é Campeonato Brasileiro, vamos nos atualizar. Ontem, 2 jogos abriram a 29ª rodada e hoje tem mais bola rolando na Série A. Então, a gente vai ver aqui no telão onde é que a bola vai rolar nesse domingão, dia 19 de outubro. Bora ver aí, ó. 4 horas da tarde tem clássico no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, Flamengo e Palmeiras, choque de líderes, hein? Às 6h30 da noite nós temos 3 partidas. No estádio Maião você tem Mirassol e São Paulo. Em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, Internacional e Sport. Aqui na Arena Castelão, o jogo que tem transmissão do Grupo Cidade de Comunicação através das rádios AM Cidade 860 e também na Jovem Pan News. Tem Ceará e Botafogo, jogaço, hein, meu amigo? Olha aí, torcida do Vozão antenada nesse jogaço de bola, tá? E às 8h30 da noite, lá em Salvador, na Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio. Na segunda-feira, amanhã, mais 3 partidas finalizam essa 29ª rodada. Às 7 horas da noite, no estádio Alfredo Jaconi, tem Juventude e Bragantino. No Maracanã, Vasco e Fluminense, jogo que tem transmissão aqui da TV Cidade, com exclusividade, emissora Record no Ceará. 7h30 da noite, lembrando que a transmissão desse jogaço começa às 7 horas com pré-jogo com Kleber Machado e seus convidados. E também a partir das 9h30 da noite, lá no estádio da Vila Belmiro, tem Santos e Vitória, tá bom, meu amigo? E como nós vimos aí no telão, hoje tem jogo do Ceará na Arena Castelão. Então, bora saber como é que a equipe do Léo Condé vem para esse duelo diante do Fogão Carioca? Sapeca aí na tela o nosso repórter da Rádio Cidade AM 860, Júnior Marquezini. Alô, amigos do Camisa 8. Alô, parceiro. Um bom domingo para todo mundo. O time do Ceará voltará a campo logo mais pelo Brasileirão da Série A contra o Botafogo, 18h30 na Arena Castelão. O time alvinegro que vem de um empate na última quarta-feira diante da equipe do Sport lá em Recife, 1-1. O gol do Ceará foi do Pedro Raul, o atacante que não marcava há 9 partidas. É o principal goleador do Ceará no Brasileirão com 8 gols marcados. O vice-goleador é o Galeano com 5 gols. O time do Ceará tem esse compromisso contra a equipe carioca. No jogo de ida, no primeiro turno, o Ceará perdeu 3-2, inclusive um dos gols do Ceará também do Pedro Raul. As dúvidas para essa partida, jogadores que estavam ou estão ainda entregues ao departamento médico, ninguém sabe se eles foram liberados, Dieguinho e também o jogador Marcos Vitor, se eles recuperados, com certeza voltarão à titularidade no jogo de logo mais. O Marcos Vitor no lugar do Marlon, que o substituiu no jogo contra o Sport, e o jogador Dieguinho no lugar do Zanocelo. Se isso acontecer, a gente vai colocar essas dúvidas para definir a equipe do Ceará em busca da vitória, que seria uma vitória importantíssima diante do Alvinegro da Estrela Solitária contra o time carioca. O jogo será às 18h30 lá na Arena Castelão. Com isso, o provável time do Ceará, com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon ou Marcos Vitor, William Machado, Matheus Bahia e o meio-campo, Dieguinho, Zanocelo ou até mesmo o jogador Richardson, Lourenço e Lucas Mugni. O ataque com Galeano, Pedro Raul e o jogador Fernandinho. Júnior Marquezini com os destaques do Ceará para o Camisa 8. Como tudo que é bom dura pouco, Camisa 8 está chegando ao fim, mas não se esqueça que estamos em tudo quanto é lugar. Aqui na tela da TV Cidade, lá na Rádio Jovem Pan News e também através do nosso portal gcmais.com.br. Se preferir, vá lá no nosso Insta, que é o @camisa8.oficial. Tchau, pessoal. Até a próxima. A gente se vê por aí.